Olá, meus alunos! Olá, minhas alunas, concursandos e concursandas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Previdenciário, somente aqui no Focus Concursos. Eu sou o professor Guilherme Biasotto e na aula de hoje analisaremos sobre a evolução histórica da Seguridade Social no Brasil. Toma muito cuidado que a partir dessa nossa aula nós adentraremos ao estudo sobre a Seguridade Social. E o que analisaremos sobre a Seguridade Social? De olho na tela só para você não ficar mais perdido do que bala de amendoim em boca de banguela. Então olha aqui, ó, fica perdidinho ali dentro. Então olha aqui, ó, Seguridade Social. Sobre a Seguridade Social, o que analisaremos sobre esse tema? Analisaremos o seguinte: em primeiro lugar, a evolução histórica. Evolução histórica. Ok? Ou seja, como que a Seguridade Social evoluiu até ser como a conhecemos hoje, né? Segundo ponto que analisaremos será o conceito. O que é Seguridade Social? Qual a definição de Seguridade Social? E, aliás, é o ponto sobre a Seguridade Social mais cobrado em concurso público. O terceiro ponto, também bastante cobrado, princípios, diretrizes e objetivos. Princípios, diretrizes e objetivos. Ou seja, início, meio e fim da Seguridade Social. E o último ponto, para fechar, financiamento. Financiamento da Seguridade Social. Lembrando que dentro do nosso curso, pessoal, o nosso curso é dividido em 3 partes. Nós estudamos em primeiro lugar a Seguridade Social, depois a Previdência Social e a última parte, a Assistência Social. Então, esse primeiro terço, essa primeira parte, dividida em 3, do nosso curso inteiro de Direito Previdenciário, está aqui. É isso que analisaremos a partir de agora, tá? Seguridade Social através desses 4 pontos. E na aula de hoje, analisaremos a evolução histórica. Evolução histórica da Seguridade Social. Vamos lá? Então preste atenção, pessoal. Temos 2 evoluções da Seguridade Social. Uma no mundo, como que o seguro social, a Seguridade Social evoluiu no mundo, e como que o seguro social, a Seguridade Social evoluiu no Brasil. Sobre a evolução mundial da Seguridade Social, o que você precisa saber é apenas 2 pontos, 2 pensamentos sobre a Seguridade Social. O pensamento bismarckiano, do alemão Bismarck, e também o pensamento beveridgeano, de John Beveridge, lá da Inglaterra. O pensamento de Bismarck é um sistema de capitalização simples. Então, o dinheiro que eu coloco ali dentro é o dinheiro que eu vou resgatar lá na frente, que é o sistema financeiro utilizado para a Previdência Complementar no Brasil. A Previdência Complementar, definida lá no artigo 202 da Constituição Federal, adota um sistema de capitalização simples. Eu pago para eu receber, para eu. Todo o raciocínio é construído em cima da primeira pessoa do singular. Eu, é tudo eu. Já o pensamento de John Beveridge, o pensamento beveridgeano, ele já é diferente. Já é o sistema financeiro de repartição. O dinheiro que eu contribuo agora, ele já é utilizado para os beneficiários hoje, que é o sistema financeiro utilizado por toda a Previdência Social e também pela Seguridade Social. O dinheiro que mandamos para a Seguridade Social não é o dinheiro que resgataremos lá na frente. O dinheiro que eu mando para a Seguridade Social já é utilizado hoje, lá na saúde, lá na assistência e também na Previdência Social, para custear os aposentados, pensionistas e demais beneficiários que estão recebendo da Previdência Social no Brasil. Então, o pensamento de John Beveridge tem como base a primeira pessoa do plural, nós. Cada um de nós
contribuímos um pouquinho para todo mundo ter acesso a tudo, que é o pensamento solidário. A base do pensamento de John Beveridge, do modelo beveridiano, é a solidariedade. Quando você dá alguma coisa sem querer nada em troca. E essa é a base de toda a Seguridade Social no Brasil e principalmente da Previdência Social. Então, o princípio implícito, ou seja, que não está escrito, o princípio base, o princípio pilar de toda a Seguridade Social, inclusive da Previdência, é o princípio da solidariedade. Então, nós não receberemos tudo o que contribuirmos. Se isso acontecer, perfeito. Então, essa é a ideia, essa é a base e é assim que a Previdência Social se tornará superavitária. Ou seja, se recebermos menos do que contribuirmos. Esse é o modelo beveridiano e esse é o modelo adotado pela Seguridade Social e também pela Previdência Social no Brasil. Mas também adotamos o modelo bismarquiano, através da Previdência Complementar, da Previdência Privada aqui dentro do Brasil. Show de bola? Então, sobre a evolução histórica mundial da Seguridade Social, é basicamente isso. O modelo bismarquiano, eu contribuo para eu receber, e o modelo beveridiano, cada um de nós contribuímos um pouquinho para todos nós termos acesso a tudo. Beleza? Então, muito cuidado com esse ponto. Agora, sobre a evolução histórica da Seguridade Social no Brasil, aí é literalmente aula de história do Brasil aqui. Então, esquece direito previdenciário, esquece direito, agora é história total. Desde o descobrimento do Brasil, nós já temos já uma semente, nós já temos já a origem, o surgimento da ideia de Seguridade Social até os dias de hoje, beleza? Então, para analisarmos esse ponto, eu gosto de utilizar uma forma bem didática, como você tem que, sobre a evolução histórica, você tem que lembrar de 2 pontos. A data e o que aconteceu. A data e o que aconteceu. Mas a data que você diz, Gui, é dia, mês e ano? Porra, não precisa, tá? Você só precisa saber do ano. Ah, Guilherme, mas aí vai pro inferno também, tá? Também não quer ter trabalho? Vai pra puta que pariu, vai fazer outra coisa na tua vida também, tá? Não quer ter trabalho, então não assiste a aula da Stop, pede o dinheiro de volta, vai pro inferno. Olha aqui, então pelo menos um ano, tá? Então um ano e o que aconteceu. Aí eu vou colocar o ano em 2 cores, tá? Se eu colocar um ano em azul, se você lembrar, beleza. Mas se não lembrar, não tem problema não, não é tão importante. Agora, se eu colocar o ano em vermelho, com a cor vermelha, aí sim você tem que lembrar, tá? Aí sim, um certame público, um concurso público, ele cobrará o ano exatamente, tá? Então, eu vou utilizar essas 2 formas. Caneta azul, se lembrar, show de bola. Mas é só você ter uma ideia. Caneta vermelha, você precisa lembrar da data. Agora, o que aconteceu, isso é básico. O que aconteceu, você sempre tem que lembrar. A grande dúvida é, além do que aconteceu, preciso lembrar da data, Gui? Se tiver em vermelho, precisa. Se tiver em azul, não precisa tanto não, tá bom? Então, vamos iniciar. Olha aqui, ó. Primeira coisa que precisamos analisar é o descobrimento do Brasil, tá? 1500, abril de 1500, show de bola, coisa muito linda. Aí, olha que detalhe importantíssimo, tá? 43 anos após o descobrimento do Brasil, logo em 1543, nós já temos uma ideia, um ponto, uma semente sobre a evolução histórica da Seguridade Social no Brasil. Olha que coisa interessante isso. Já em 1543, nós já temos o quê? As Santas Casas de Misericórdia. Olha que coisa louca. Nós temos aqui, junto com o descobrimento através dos portugueses, vieram jesuítas, ou seja, a parte católica para meio que catequizar, para ampliar, para expandir a religião católica num país novo, né? E aqui, pessoal, a primeira coisa que eles fizeram era construir alguns locais para fazer o atendimento à saúde. E as Santas Casas de Misericórdia faziam isso, faziam o atendimento da saúde pública, era literalmente a saúde pública no Brasil, ok? Então, nós já temos isso com relação à origem e à evolução histórica da Seguridade Social no Brasil. Coisa muito linda, então, muito cuidado com esse ponto. Deixa eu só puxar aqui o detalhezinho para vocês, para poder colocar no caderno, para poder colocar certinho, para não ter problema com relação a isso. Então, primeira Santa Casa de Misericórdia foi a Santa Casa de Misericórdia de Santos, tá? Nós já temos isso logo no início
da evolução histórica. 1543, então de olho na tela, vem comigo. Aí, ó, eu vou colocar em caneta azul. Olha aqui, ó, caneta azul, 1543. 1543, nós temos aqui Santa Casa de Misericórdia. Só vou colocar aqui Santa Casa, que a primeira foi a Santa Casa de Misericórdia de Santos. E por que ela é importante para a evolução histórica, Gui? Saúde. A Santa Casa de Misericórdia, ela promovia a saúde onde ela estava instalada. E a saúde faz parte da Seguridade Social, por isso que aparece aqui. Beleza? Então, primeiro fato histórico do Brasil, descobrimento, show de bola, 43 anos, nós já temos já um ponto sobre evolução histórica. Segundo ponto, um fato histórico do Brasil, depois do descobrimento. Aí o Brasil, colônia de Portugal, tá uma extensão de Portugal, beleza, ok? Quando que o Brasil se torna um país, né? Deixa de ser uma extensão, uma colônia de Portugal e passa a ser um país. A partir da declaração da independência por Dom Pedro I, as margens do rio Ipiranga. Aí tem lá, dia 7 de setembro de 1822, nós temos a declaração da independência do Brasil em relação a Portugal. Aí, 2 anos após a declaração da independência, nós temos a outorga da nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, que foi a Constituição escrita e feita por Dom Pedro I, onde você tinha o poder moderador. Você já tinha a separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas você tinha um quarto poder, que era o poder moderador, que era usufruído e exclusivo do próprio imperador, que era Dom Pedro I. E nessa nossa primeira Constituição, de 1824, nós já temos um ponto dentro da Seguridade Social. Então a gente coloca aqui, ó, deixa eu colocar aqui, para manter o padrão, canetinha azul, 1824, nós temos aqui a Constituição Federal. E o que a Constituição Federal traz? Deixa eu colocar aqui a borrachinha aqui, ó. O que a Constituição Federal traz? Ela traz o seguinte, olha aqui, ó. Aposentadoria. Jesus. Olha aqui, ó. O que ela traz? Socorros públicos. Vou mudar aqui, ó. Socorro público. Jesus. Olha aqui, ó. Canetinha azul. Socorros públicos. O que é isso, Gui? As Santas Casas de Misericórdia estavam cumprindo um papel tão importante que Dom Pedro I institucionaliza, estatiza algo particular e privado e se torna de importância pública. Então, essas Santas Casas de Misericórdia se transformaram numa entidade pública. E por que isso aparece na evolução histórica da Seguridade Social, Gui? Porque os socorros públicos, que eram as Santas Casas de Misericórdia estatizadas e institucionalizadas, elas promoviam a saúde pública no Brasil. E por causa disso, aparece aqui dentro da evolução histórica. Show de bola? Então, esse segundo fato histórico no Brasil, a declaração da independência, aí nós já temos mais um ponto sobre a evolução histórica da Seguridade Social aqui dentro do nosso país. Terceiro fato histórico, logo após a declaração da independência. Aí, independência, Brasil, um país completamente independente, show de bola, soberano, bababá. Aí o que nós temos aqui? Aí nós temos todo o período imperial, Dom Pedro I, depois ele abdica, aí Dom Pedro II não tinha a idade núbil para assumir o império dentro do Brasil, aí temos o período de regência com os três regentes e tudo mais. Aí Dom Pedro II passa a ter a idade mínima para assumir o trono, ele assume o trono, bababá. Aí chegam os militares e várias sociedades, várias classes sociais aqui dentro do Brasil já não aguentava mais o império, já não aguentava mais a monarquia, aí surge através do pensamento iluminista, através da maçonaria, através da puta que pariu, aí surge a necessidade da proclamação da República. Aí, dia 15 de novembro de 1889, lá no Campo de Santana, onde é a Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, em frente à Central do Brasil, aí nós temos ali a proclamação da República. Então, deixamos de ser monarquia e passamos a ser uma república. A grande diferença é que a monarquia vem de mono, Então, quem é o dono daquele país, quem governa aquele país? Uma única pessoa.
A república quer dizer pública, povo e res coisa. Então, república significa coisa do povo. Então, todos nós passamos a ser donos do nosso país desde 15 de novembro de 1889. Aí, 2 anos depois da proclamação da república, temos a nossa segunda Constituição. A proclamação da nossa segunda Constituição, que foi a Constituição de 1891. E essa Constituição de 1891 é promulgada, entre aspas, com a participação popular, mas quem proclama a república foi um militar. E não é um militarzinho chumbrega, coisa pouca não, era militar patente alta, bigode grosso, que era marechal, e a patente de marechal você só adquire em época de guerra. Marechal está acima de general, está acima de brigadeiro e está acima de almirante. Então, marechal sinistro. Aí, você acha a proclamação da república feita por um militar, você acha que o governo dele vai ser para quem? Vai ser para Jesus? É claro que não, vai ser para militar. Aí, o que nós temos aqui na nossa segunda Constituição? Dá uma olhada aqui, ó. Nós temos, simplesmente, em 1891, a nossa segunda Constituição Federal. O que ela traz, pessoal? Aposentadoria por invalidez somente para os militares, e principalmente os militares que voltaram da Guerra do Paraguai, né? Então, por que esse ponto histórico aparece na evolução da Seguridade Social? Porque isso tem a ver com Previdência. Tá aqui, ó, Previdência. Então, por isso que aparece na nossa evolução histórica. Coisa muito linda, show de bola! Então, temos 3 fatos históricos importantíssimos, óbvio, no Brasil, e esses 3 fatos históricos guardando total relação com a evolução da Seguridade Social aqui dentro do nosso país. Logo após a proclamação da nossa segunda Constituição Federal, aí vem o marco da Previdência Social. Aí vem o marco da Seguridade Social. O Sebrasp já cobrou esse tipo de questão. O marco da Seguridade Social no Brasil. Qual? Olha aqui, ó. Caneta vermelha. Caneta vermelha, preste atenção, hein? 1923. O que temos em 1923? Lei Eloy. Lei Eloy Chaves. Lei Eloy Chaves. Presta atenção que eu coloquei em caneta vermelha. Por que caneta vermelha? Porque você precisa se recordar do ano, tá? O ano você precisa lembrar. Então, a Lei Eloy Chaves, o que ela faz? Ela cria uma caixa de aposentadoria e pensão. Uma caixa de aposentadoria e pensão. E o que é uma caixa de aposentadoria e pensão? Gente, caixa de aposentadoria e pensão é a caixa. É a caixa. Onde você coloca dinheiro ali dentro, aí você cria algumas regras que lá na frente você vai poder retirar esse dinheiro de lá. Ponto final. Então, é uma caixa onde você vai acumular dinheiro ali dentro, aí você coloca as regras, quais são as possibilidades de você retirar o dinheiro que você está colocando naquela caixa, e aí se cria uma previdência privada. Nada mais é do que o que temos hoje, a previdência privada. Aquilo criado por Eloy Chaves lá em 1923 existe até hoje, o que você conhece como fundo de pensão, que é um plano previdenciário dentro da previdência complementar, dentro da previdência privada. Então, o que Eloy Chaves criou em 1923, temos até hoje, tá? Então, o fundo de pensão nada mais é do que tipo um cofre, um fundo, uma caixa onde você deposita dinheiro ali dentro, criam-se regras para você poder sacar esse dinheiro que está sendo acumulado, simples assim. Só que essa caixa de aposentadoria e pensão que Eloy Chaves cria é exclusivamente para os ferroviários, exclusivamente para uma categoria profissional. Nada impedia, tanto é que é pelo princípio da legalidade, isso previsto no próprio artigo 5º da Constituição Federal até hoje, nada impedia de outras categorias profissionais, outros trabalhadores criarem suas caixas de aposentadoria e pensão, porque nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe, beleza? Princípio da legalidade. Então, outras categorias profissionais criaram suas caixas de aposentadoria e pensão. Foi top pra caralho, foi um puta de um invento. E todo mundo queria, porque imagine a situação. Década de 20, pessoal. Década de 20, a mulher não podia sequer votar. Não tinha o direito de voto da mulher. A mulher não trabalhava.
E se a mulher fosse viúva, ela não poderia se casar novamente. E à época existia ainda o desquite. O desquite, aí a mulher, puta que pariu, ela é completamente alijada, isolada, excluída da sociedade. Então imagine a situação. Então, sociedade machista, patriarcal, aí aquele homem, aquele arrimo de família, o cara para de trabalhar, ou por motivo de incapacidade, doença, ou vem a falecer, como é que ficava a família do cara? A mulher e os filhos. A mulher não podia trabalhar, era completamente excluída, isolada da sociedade patriarcal. Como é que ficava? A família morrer de fome. Aí o que Eloy Chaves cria? Óbvio que ele não cria nada, né? Ele só traz uma coisa que já acontecia na Europa há quase 100 anos. Um seguro. Então, a Caixa de Aposentadoria e Pensão, que é a Previdência hoje, nada mais é do que um seguro. Você paga para quando você precisar, você ter alguma renda. Ponto final. Deu para entender? Só que o que Eloy Chaves cria, e é isso que merece ser anotado aqui, ó, Caixa de Aposentadoria e Pensão, que são as CAPs, mas somente, exclusivamente, para os ferroviários. Aí, após a Lei Eloy Chaves, várias categorias profissionais e empresas criaram suas caixas de aposentadoria e pensão, mas não foi pela Lei Eloy Chaves, é isso que tem que ficar bem claro. Outras caixas de aposentadoria e pensão foram criadas, várias, mas não foi pela Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves, ela criou exclusivamente para os ferroviários. Então, quais as características que você tem que se recordar das caixas de aposentadoria e pensão? Quando eu mencionei a vocês que o dinheiro era colocado ali dentro, quem colocava o dinheiro ali dentro? Duas fontes de contribuição das CAPs. O empregado e o empregador, o trabalhador e a empresa. Então, as caixas de aposentadoria e pensão possuíam duas fontes de contribuição, a do trabalhador e da empresa, a do empregado e a do empregador. Ponto. Uma outra cara, então, era a contribuição dúplice. Então, a Caixa de Aposentadoria e Pensão tinha uma contribuição dúplice. Natureza jurídica das caixas de aposentadoria e pensão, privada. Não tinha dinheiro público ali dentro, não tem a participação do governo ali dentro, não tem o dedo podre da administração pública ali dentro. Então, a Caixa de Aposentadoria e Pensão, natureza jurídica privada, ok? E as caixas de aposentadoria e pensão, elas eram criadas no âmbito das empresas. Então, cada empresa criava a sua, ok? Então, temos três características, três atributos, três qualidades das caixas de aposentadoria e pensão. Natureza privada, contribuição dúplice e criada no âmbito das empresas. Show de bola? Essas caixas de aposentadoria e pensão se tornam tão populares no Brasil que isso chama a atenção do governo. E o governo passa a ter a intenção de participar dessas caixas de aposentadoria e pensão. Aí, a partir do momento que o governo coloca um dinheiro ali dentro, aí aquilo que era privado se torna público. Aquilo que era particular, ele é institucionalizado, ele é estatizado. Nós temos a privatização, sai do Estado e vai para o âmbito particular, e temos o efeito contrário, a estatização, sai do ambiente particular e se torna público. Aí, quando o governo passa a participar de uma caixa de aposentadoria e pensão, aquela coisa que era privada se torna pública. Aquela coisa privativa se torna estatizada. Então, aquela caixa se torna no Instituto de Aposentadoria e Pensão. Vou colocar em caneta azul, ó. 1933. Nós temos a criação do primeiro IAP. Aí depois, outros institutos de aposentadoria e pensão foram criados. Então, os IAPs nada mais é do que as caixas de aposentadoria e pensão institucionalizadas. E elas eram criadas tendo como base as categorias profissionais. Categorias profissionais, ok? Aí, tanto é que o primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensão foi criado com 3 categorias profissionais juntas. Os marítimos, os bancários, salvo engano, e os professores, enfim, não interessa, mas eram 3 categorias profissionais que se juntaram e criando o primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensão.
Então, olha a diferença da Caixa de Aposentadoria e Pensão para o Instituto de Aposentadoria e Pensão. Caixa de Aposentadoria e Pensão, natureza privada. Um Instituto de Aposentadoria e Pensão, natureza pública. Segunda diferença. As caixas de aposentadoria e pensão, contribuição dúplice, duas fontes, empregado e empregador. No Instituto de Aposentadoria e Pensão, contribuição tríplice, empregado, empregador e governo, porque o governo passa a injetar dinheiro ali dentro. E a última diferença, as caixas de aposentadoria e pensão, elas eram criadas no âmbito das empresas. E os institutos de aposentadoria e pensão eram criados tendo como base categorias profissionais. Categoria dos marítimos, dos ferroviários, dos bancários, dos professores, dos jornalistas, dos radialistas. Deu para entender? Então era no âmbito da categoria profissional. Então já tem um outro âmbito de base de organização. Então, 3 características das caixas de aposentadoria e pensão: natureza privada, contribuição dúplice e criada no âmbito das empresas. E 3 características dos institutos de aposentadoria e pensão: natureza pública, contribuição tríplice e criada no âmbito das categorias profissionais. Coisas completamente diferentes. Só que aí você precisa imaginar, década de 30, existiu WhatsApp? Não. Existiu uma comunicação eficaz e institucionalizada, globalizada? Não. Então, peraí. A partir do momento que o governo ele passa a injetar dinheiro público, ele passa a administrar aquilo ali, porque se trata de erário público, uma exigência da legislação brasileira. Então, o governo passa a administrar algo que ele investe, ponto, para trazer uma segurança pública que se trata de dinheiro público. Só que o problema é o seguinte: o governo ele tinha que se adaptar às regras e especificidades de cada instituto de aposentadoria e pensão. Então, o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos tinha a regra própria dele. O Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Professores tinha a regra própria dele. O Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários tinha a regra... E o governo tinha que se adaptar a cada regra, cada especificidade de cada categoria profissional. E isso era um inferno. Imagina fazer isso na década de 30, onde o sistema de comunicação não era globalizado, não era sintetizado, não era unificado, era um inferno. Você fazia isso através de telegrama e telefone, e o telefone era caro pra caralho, pelo amor de Deus. Isso era um inferno, através de carta. Se administrava através de carta, dependendo. Então, o que o governo passa a pensar? Cara, eu preciso criar uma ferramenta para facilitar a administração. O que o governo cria? Dá uma olhada na tela e vem comigo. Olha aqui, ó. 1960, você tem a criação da LOPS. O que é a LOPS? Lei Orgânica da Previdência Social. E o que a Lei Orgânica da Previdência Social faz? A Lei Orgânica da Previdência Social, ela unifica normativamente, legislativamente, legalmente, os IAPs. Como assim, Gui? Olha aqui, ó. Olha a sacada do governo. Ao invés de eu me adaptar à regra de cada IAP, agora todos os IAPs vão se adaptar a uma e única regra, que é a Lei Orgânica da Previdência Social. Pá! Então fica muito mais fácil. Então, ao invés do governo se adaptar, todos os IAPs se adaptam à regra e à lei do governo. Que lei é essa? Lei Orgânica da Previdência Social. Coisa muito linda, show de bola? Então, muito cuidado com essa evolução. Só que, entre 1933 e 1960, nós tivemos 3 constituições federais e precisamos analisá-las agora, porque o Sebrasp já cobrou isso. E eu vou colocar em caneta vermelha. 1934. 1934, nós temos nossa terceira Constituição Federal. Terceira Constituição Federal. E o que essa Constituição Federal traz? Ela traz várias coisas, mas principalmente os direitos sociais. Pela primeira vez no Brasil,
Nós temos direitos sociais, um salário mínimo, uma idade mínima para se poder trabalhar, que à época eram 12 anos de idade, regulamentação do direito de voto, inclusive para outras classes sociais. Então, pela primeira vez na nossa história, nós temos direitos para toda a sociedade, não só direitos individuais e coletivos, mas direito para toda a sociedade. E quem inova com relação a isso é a Constituição de 1934. E a Constituição de 1934, além de trazer direitos sociais, ela oficializa a contribuição tríplice, com relação aos IAPs. Então, o primeiro IAP foi criado em 1933. Um ano depois, com a promulgação da nossa terceira Constituição. Por que veio essa terceira Constituição, Gui? Porque tivemos a Revolução de 1930. De 1889, que foi a proclamação da República, até 1930, o Brasil foi governado. Primeiro, tivemos a primeira ditadura militar, dos militares, foi através de Marechal Deodoro, depois Floriano Peixoto, e depois a República Velha. Então, o Brasil era administrado ou pelo estado de São Paulo ou pelo estado de Minas Gerais, que é a República do Café com Leite. Então, era tudo uma armação e o Brasil era administrado para manter a oligarquia, manter as melhorias para os nobres da época. E quem eram os nobres da República Velha? Os cafeicultores e os produtores de leite. São Paulo e Minas Gerais. Aí as outras partes do Brasil ficavam a ver navios. Tinham nada. Aí falou, não, peraí, cara, vamos parar com essa porra aí. Vamos abrir, já que é república, então a república é para todos. A república não é só para a oligarquia brasileira, dos cafeicultores e produtores de leite. Pô, tem outros agricultores, tem outros produtores, o Brasil é gigante. Então, peraí, vamos administrar para todo mundo. Aí vem a Revolução de 1930, Getúlio Vargas é eleito presidente. Aí nós temos a nossa terceira Constituição Federal de 1934, que foi uma das constituições federais mais importantes do nosso país. Tanto é que a Constituição de 1988, que é a Constituição em que estamos agora, ela copiou muita coisa trazida pela Constituição de 1934, tá? E essa Constituição de 1934, pessoal, pela primeira vez, ela traz a palavra previdência. Então é isso que você tem que tomar cuidado. Então ela traz a palavra previdência pela primeira vez. Olha aqui, ó. Deixa eu até colocar... Opa! Deixa eu colocar aqui em vermelho. Traz a palavra previdência. Pela primeira vez no Brasil, essa palavra é utilizada. Aí logo depois, isso aqui não vou colocar em vermelho. Olha aqui, ó. Getúlio Vargas, ele se acha o cara, aí ele desautoriza o Congresso Nacional e ele outorga a nossa quarta Constituição, iniciando a Era Vargas, a ditadura de Getúlio Vargas. E essa Constituição de 1937, ela apenas repete o que a Constituição de 1934 traz. Mas o que a Constituição de 1937 traz de especial para a gente? Ela traz pela primeira vez a expressão seguro social. Seguro social. Então, a única coisa de interessante que essa Constituição de 1937 ela nos traz, tá? Aí, Getúlio Vargas já não tem mais o apoio popular, ele abre novamente a possibilidade de eleição. Gaspar Dutra é eleito. Aí nós temos já, com o fim da ditadura de Vargas, então temos a nossa quinta Constituição Federal, a Constituição de 1946. E a Constituição de 1946, o que ela traz de especial? A Constituição de 1946, ela traz de especial a palavra, olha aqui, ó, previdência social. Então, pela primeira, a palavra não, a expressão previdência social, ela é utilizada no Brasil. Previdência social. Coisa muito linda, show de bola.
Aí depois da Constituição de 1946, aí voltamos lá, olha aqui, ó, na Lopes, em 1960. Então, entre a criação do IAP e até a Lei Orgânica da Previdência Social, para facilitar a administração do governo, entre esses dois pontos históricos, nós tivemos 3 constituições federais. E cuidado com a expressão do que cada Constituição Federal cria, tá? 1934 cria a palavra Previdência, 1937 a expressão Seguro Social e 1946 Previdência Social. Tanto é que em 1960, Lei Orgânica da Previdência Social. Essa expressão Previdência Social não veio do nada. Ela já veio pela primeira vez com a Constituição de 1946, quando Gaspar Dutra é eleito presidente da República. Show de bola? Então veio uma construção. Primeiro a palavra Previdência, depois a expressão Seguro Social, aí eu pego a palavra Previdência e tiro a palavra Seguro e coloco Previdência Social. Pronto. Lei orgânica nada mais é do que uma lei unificada. Ponto final. Show de bola? Na nossa próxima aula, continuaremos e finalizaremos esse nosso assunto sobre a evolução histórica da Seguridade Social. Grande beijo, grande abraço e até lá. Tchau, tchau.